Havendo quórum regimental, dou por aberta a sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2019, dando boa-vinda a todos os presentes e aqueles que nos acompanham através do TV Câmara. Inicialmente, coloco em discussão e votação data da sessão anterior. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem com estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente do dia de hoje. Boa noite a todos. Pauta da sessão ordinária, 19 de agosto de 2019. Expediente. Emenda número 1 ao projeto de lei número 11/2019, de autoria do vereador Adriano de Martini. Suprime-se o artigo 3º e o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 11/2019, de autoria do vereador já citado. Projeto de lei número 27/2019, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Xanxerê, respondendo ao requerimento número 27/2019, do vereador Wilson Martins dos Santos, referente a informações sobre o funcionamento da livre demanda para consultas nos postos de saúde do município. Encaminhou resposta com as informações solicitadas através de ofício da Secretaria Municipal de Saúde. Da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Xanxerê, APAI, informando que acontece esse mês a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela Federação das APAIs de Santa Catarina, em parceria com as APAIs entre os dias 21 e 28 de agosto de 2019, novamente com o tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonismo na implantação de políticas públicas. A Escola Especial Helena Adams Keller, APAI de Xanxerê, convida para a cerimônia de abertura que acontecerá no estacionamento do Hiper Badote, no dia 21 de agosto, às 14 horas. Moções. Moção número 36/2019, do vereador Natan Busnello Moreira. Número 37/2019, dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker. Indicações. Número 298/2019, do vereador Wilson Piccoli. Número 299/2019, do vereador Adriano de Martini. Projetos em redação final. Projeto de lei número 17/2019, que denomina logradouro do município de Xanxerê de Domingos, Mosna e da outras providências. Projeto de lei número 18/2019, que denomina logradouro do município de Xanxerê de Emílio Luiz Milan e da outras providências. Projeto de lei número 21/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anular projeção do prolongamento de parte da Rua Natal. Projeto de lei número 22/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Projeto de lei número 23/2019, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Governo do Estado de Santa Catarina, Polícia Militar e da outras providências. Projeto de lei número 24/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 19/2019, dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker, que denomina logradouro do município de Xanxerê de Horaci Pegorim e da outras providências. Projeto de lei número 25/2019, do Executivo, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Governo do Estado de Santa Catarina, Polícia Civil e da outras providências. Projeto de lei número 26/2019, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de bens para a Polícia Civil e da outras providências. Além da palavra livre, senhor presidente. Obrigado, vereador. Abro o período da palavra livre, iniciado pelo PTB. Dispensado. MDB, vereador Piccoli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a toda a comunidade que nos assiste pelo TV Câmara e demais mídias sociais. Meu boa noite especial a todos que temos o prazer de recebê-los nessa casa na noite de hoje. Sentimos muito orgulhosos quando tem a casa realmente cheia e que as pessoas vêm realmente fazer parte daquilo que nós fizemos aqui, desenvolvemos e tentamos fazer para melhorar cada dia mais o nosso município de Xanxerê. Meu boa noite especial ao professor Flávio, que hoje será homenageado, aos alunos, enfim, a todos que estão compartilhando desse momento maravilhoso que se faz presente na noite de hoje. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, trago hoje uma indicação para melhorias na rua Otávio Zappini, lá no bairro Vila Sésamo. Existe nessa rua um bueiro onde ele foi praticamente quebrado uma parte dele e não há nenhuma tampa para essa boca de lobo
aí onde tem esgoto a céu aberto. Então, é realmente um recurso que precisa ser visto com urgência, pois uma criança pode cair nesse local, é um local onde está totalmente desprotegido, um local onde é um risco iminente à saúde pública e principalmente às crianças, e além do esgoto, evidentemente, que precisa de um reparo especial. Também trago na noite de hoje, senhor presidente, senhores vereadores, reivindicação do pessoal do bairro Tonial. Acredito que muitos dos senhores já tenham sido procurados, estão bastante indignados pelo fechamento do posto de saúde do bairro Tonial, uma vez que as pessoas que residem nesse bairro precisarão se deslocar para outros bairros, para outros postos, a fim de serem atendidos, sendo que até o momento foram atendidos nesse bairro. Existe aí uma celeuma, né, uma discussão entre o local ser adequado ou não, com acessibilidade, etc., mas serviu aí por 4 anos, se não mais, esse mesmo local. Então, se fosse esse realmente o assunto principal, acho que poderiam simplesmente estender esse prazo para mais tempo. E uma outra sugestão é que pode ser visto aí no próprio antigo 24 horas, né? Poderia ser estendido aí para esse pessoal todo do bairro Tonial, um bairro com bastante gente, e o entorno do bairro Tonial também, que fazem parte. Então, essa é uma reivindicação da comunidade, lideranças do bairro Tonial, para que esse posto de saúde possa acontecer lá, possa ficar ainda aí, ou então, principalmente aqui no 24 horas. Seria isso, peço a ajuda dos senhores para essas 2 indicações. Obrigado, vereador. A palavra está com o PT. Vereador Adriano. Nossa boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Nossa boa noite a todo o público que nos prestigia na sessão ordinária. Especial aqui, a alegria de poder ver tantos estudantes nessa noite, o Colégio Costa e Silva, né, colégio que também foi nosso berço da formação desde o 5º ano até o terceirão, né, o 2º grau, e que nessa noite vem até essa casa acompanhar nada mais, nada menos, a homenagem ao professor Flávio, que por 35 anos, sua longa caminhada de trabalho desenvolveu no nosso município, formando tantas pessoas aqui em Xanxerê, né, e por isso que quero cumprimentar também o professor Flávio por essa presença, o vereador Natan também, que propôs essa homenagem nessa noite. Da mesma forma, cumprimentar aqui o professor Marcelo, o professor Daniel, enfim, o professor Ivaniz, demais professores, servidores do Colégio Costa e Silva, né, que tanto se dedicam a fornecer, a desempenhar, o professor Luiz, né, desempenhar uma formação de qualidade, né, para que esses estudantes e todos aqueles que passaram por essa instituição possam levar para a sua vida, vereador Checker, né, o conhecimento, né, que com certeza depois na sua carreira podem também colocar em prática o que aprendem dentro desse importante colégio. Então, nosso reconhecimento e nossa saudação a todos vocês pela presença nesta noite. Cumprimentar também aqui, em nome da Lúcia e do Gaio, né? Agradecer a presença nessa noite também. Estamos apresentando um projeto de lei que denomina Logradouro Marua, do município de Xanxerê, em nome do senhor Horaci Pegurim, né, que é uma homenagem também que essa casa faz, né, para que possa ser eternizado o nome desse cidadão xanxerense também, no Marua aqui do nosso município. Sejam bem-vindos. Nosso cumprimento aos demais servidores dessa casa, assessores, a imprensa que nos acompanha, e também a todos que, através das redes sociais, pelo TV Câmara também, nos prestigiam em suas casas, em seus lares. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente gostaria de aproveitar a oportunidade que todos os estudantes estão aqui nessa noite e relembrar aqui, professor Daniel, em março desse ano, quando o Colégio Costa e Silva esteve nesta casa, Vossa Senhoria, os alunos também que estiveram aqui, reivindicando a questão do transporte escolar noturno, tendo em vista que naquela oportunidade, senhores vereadores, não existia o transporte, ou existia, mas só às 10h30 da noite, devido às trocas de horários que aconteceram aí pelo governo do Estado nos últimos períodos. E que graças à movimentação, ao empenho dessa escola, dos alunos, dos professores, dos diretores, né, se conseguiu essa conquista para propiciar o transporte escolar, né, no horário das 10 horas, junto à Autoviação Xanxerê, para que pudesse fazer com que esses alunos fossem até as suas casas, retornassem às suas casas no período correto, e não tivesse que esperar até as 10h30.
Eu acho que é isso, né? A organização, né, que essa escola sempre teve, mais uma vez mostrou sua força, e por isso que aqui nosso reconhecimento ao trabalho que vocês desempenham, e também agradecer, né, a Autoviação Xanxerê, que também disponibilizou, né, os veículos, os ônibus às 10 horas da noite para poder levar com segurança, né, os estudantes até as suas casas, garantindo assim seu retorno com tranquilidade. Essa casa fez seu papel, fez o debate, mas o mérito é todo de vocês que estiveram nessa luta, que estiveram fazendo essa reivindicação importante ainda no mês de março. Então, nosso breve reconhecimento a partir dessa pauta que foi trazida para esta casa. Também, senhor presidente e colegas vereadores, hoje iniciou-se nesta casa, como vocês estão vendo aqui, a Câmara toda decorada, com vários cartazes, né? Acontece aqui, né, hoje inicia a Semana do Folclore. Atividade essa, organização que iniciou com a contribuição do nosso amigo vereador Ricardo, né, e o Walter aqui, que são os dois grandes incentivadores que protagonizaram em 2017 ainda, né, o início desse trabalho, e que queremos fazer, senhor presidente, né, em seu nome também, um reconhecimento público, né, pelo trabalho que estão prestando à comunidade xanxerense, trazendo o conhecimento também da questão da cultura, do que é produzido localmente, aqui para esse espaço, mas que todos vocês estão convidados para participar durante toda essa semana de toda a programação que está sendo colocada à disposição da comunidade xanxerense, né, resgatando a cultura local, a questão do folclore, das diversas construções culturais aqui no nosso município, do estado e também do nosso país. Então, eu acredito que seja isso um passo importante, quando nós refletimos e debatemos, como em outras sessões, que precisamos pensar, sim, no desenvolvimento econômico da sociedade, mas, além disso, pensar no desenvolvimento humano, pensar nas raízes culturais, históricas, religiosas do nosso povo. Isso constrói uma sociedade equilibrada, uma sociedade em harmonia. Então, parabéns, vereador Ricardo, parabéns, senhor presidente, por mais uma vez disponibilizar esse espaço para construir aqui a Semana do Folclore. Todos estão convidados a participar da programação, acompanhar as exposições que estão nessa casa, né, que com certeza engrandece muito a história e a cultura aqui do nosso município de Xanxerê. Da mesma forma, senhor presidente e colegas vereadores, estivemos acompanhando nessa última semana diversas situações no nosso município, mas hoje gostaria de pontuar uma situação que nos causa um pouco de preocupação entre o bairro Vila União e o bairro Nossa Senhora de Lourdes, da única ponte, né, que liga esses dois bairros e que nós estivemos lá em loco na semana passada, está em risco, né, está quase desmoronando, né, tiramos aí algumas fotografias também, que hoje apresentamos uma indicação para que o Poder Executivo, junto à Defesa Civil, possa fazer a constatação em loco e poder resolver isso com urgência. Porque não sei se der uma próxima chuva, vereador Checker, né, com muita intensidade, como aconteceram nas últimas, pode desmoronar toda aquela ponte lá, colocando, né, um dos únicos caminhos de ligação desses bairros em risco. E também para a própria segurança dos usuários. Né, algumas ruas foram pavimentadas próximo ao bairro Vila União, agora as pessoas acabam cortando o caminho para ir até o bairro Nossa Senhora de Lourdes, o bairro Leandro, e passam por ali durante o dia, principalmente no horário do meio-dia e à noite, e colocam em risco porque os buracos que estão em cima da ponte cabe já, né, um pneu do carro dentro. Isso pode ocasionar algum acidente grave, então a gente pede, né, ao Departamento de Obras, à Defesa Civil, que se atenha a esse problema aqui no nosso município e possa solucionar com a maior brevidade possível. Também, vereador Piccoli, nós recebemos, né, na última semana também várias cobranças com relação à questão do bairro Tonial, né, com relação à unidade básica de saúde, né, onde houve o pronunciamento da Secretaria da Saúde de uma possível alteração, né, para o bairro Castelo Branco, o que também nos causa um pouco de preocupação, tendo em vista a questão da realidade daquela unidade de saúde, né, onde nós constatamos aí que muitos dos usuários são pessoas já com uma certa idade, né, e que necessitam de uma unidade próxima às suas casas, muitos até não têm nem veículo para se deslocar, e teriam que se deslocar até a unidade do bairro Castelo Branco. Talvez sim, algumas melhorias seriam necessárias para adequação junto ao Ministério da Saúde, a questão da acessibilidade, os banheiros nos consultórios, mas eu acredito que pode-se chegar a um denominador comum, buscar um entendimento para que essa unidade, senhor presidente, Vossa Senhoria também que atuou por muito tempo na Secretaria da Saúde, tem pleno conhecimento do funcionamento, possa ser colocada ali no bairro mesmo, num outro espaço ou feita adequação.
haja visto que o local que está lá é um local que é locado, né? A prefeitura paga aluguel por aquele espaço. O ideal seria se nós conseguíssemos, no momento, através de uma emenda parlamentar ou com recursos próprios, poder edificar lá no bairro mesmo uma unidade de saúde para o município não gastar mais com aluguel e com esse recurso poder fazer os investimentos necessários. Então, acho que isso é a questão do impasse que está ocorrendo. A comunidade está na sua razão de poder reclamar também, e nós nos colocamos à disposição também para buscar esse entendimento e que o cidadão xanxerense não saia prejudicado dentro desse processo. Porque sabemos que algumas alterações estão sendo feitas, importantes, né, pela Secretaria da Saúde, com a agenda aberta agora a partir do dia 1º de agosto, né, que está recebendo aí uma aprovação muito grande da população xanxerense, que você chega no posto de saúde já é encaminhado, já é consultado, que é um grande avanço, mas precisamos, nessas questões de mudança de local, tomar alguma cautela e poder fazer um estudo um pouco mais profundo para não causar prejuízo, né, para a comunidade xanxerense. No mais, aqui, agradecer a presença de todos, sejam sempre bem-vindos a esta casa, venham sempre, né, participe das sessões, quando não puderem, acompanhem pelas redes sociais, né, que hoje a maioria de nós tem o WhatsApp, tem Facebook, pode acompanhar também o trabalho dos vereadores e também cobrar dos vereadores também as ações necessárias para melhorar a vida em cada local, em cada bairro, no interior do nosso município. Nossa boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Tchecker. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar os internautas que nos acompanham através do TV Câmara. Cumprimentar o Juarez Peroto, né, aqui recebe a moção e parabenizar o vereador Natan, né, e todos que acompanham aqui do Colégio Costa e Silva, né, dizer da alegria e também, né, vereador Natan, nos poucos dias aqui, parabenizamos e fizemos moções a vários servidores públicos, né, que trabalharam por mais de 30, 35 anos, né, no serviço público. Isso nos dá a certeza, vereador Adriano, né, que embora muitas pessoas ainda acham que não deva ter concurso público, né, nós somos defensores do concurso público porque se cria profissionais de carreira, né, e que atendem a nossa população. Não é diferente, né, do professor, né, que tanto trabalhou para a educação do nosso município. Então, pessoas assim têm que ser reconhecidas e parabéns aqui, né, a todos os alunos também do Colégio Costa e Silva. Também cumprimentar aqui a Lúcia, o Gaio, né, que há anos vem pedindo o vereador Adriano, né, para que aquela rua tenha pavimentação, né, esperamos que o caminho comece pela definição do nome, né, e aqui, né, é uma alegria, uma honra também nós podermos, né, deixar também marcado o nome dessa rua como Horaci Pigurim. Então, parabéns a todos também por essa iniciativa. Também quero aqui me manifestar acerca da saúde, nós que estivemos acompanhando, o vereador Arnaldo, né, todo o cronograma de visita aos postos de saúde, e também tem causado, agora há pouco vinha de uma visita, vereador Adriano, no bairro Tonial também, né, onde os moradores veem com preocupação, né, esse movimento e essa notícia da possível, né, retirada do posto do bairro. Sabemos que a estrutura aí, né, foi alugada na época, né, mesmo, né, sem a obra estar concluída, né, a farmácia é na garagem do prédio, a gente sabe que não tinha bits, né, se for por olhar esse lugar, esse local, não deveria nem ter sido alugado já na época. Né, e toda a discussão que nós fizemos, vereador Arnaldo, desde o ano passado, as proposições aqui, né, para a questão do centro de saúde, que um pouco de lá já começa a se deslocar, eliminando o aluguel ali por 24 horas, e que a intenção e a cobrança nossa é para que a farmácia que está lá também venha toda aqui próximo ao 24 horas, numa estrutura, né, construída para atender toda a saúde, né, sem o pessoal ficar se deslocando, né, para outros locais. Mas o posto de saúde, né,
nas visitas que nós fizemos, Arnaldo, nós vimos que nós temos uma estrutura grande, falei aqui em boas partes dos postos com recurso do Pedro Kissai para fazer a reforma, mas que o povo acostuma, com a unidade aí no bairro. Os moradores falavam hoje, muitas pessoas idosas que acostumaram com o posto ali no bairro. Então, acho que conversei com a secretária, liguei para o Arnaldo no dia também, o prefeito Averino disse que vão analisar e esperamos que o posto continue essa cobrança que nós fizemos para que o posto continue no bairro Tonial. Também a questão da Vila União, vereador Adriano, passei no domingo lá, realmente é preocupante, e nós precisamos buscar, porque foi aprovado, foi apresentado um projeto da Defesa Civil, todo um debate que foi feito ano passado, não é só esse ponto, temos alguns pontos no bairro Veneza, que há 10, 15 anos que as pessoas estão aguardando que a tubulação seja feita, porque a barranca do terreno está chegando já próximo das casas. Cada chuva que dá, os moradores não dormem, porque cada vez a margem do rio está caindo mais. Então, são vários pontos que nós precisamos atender e que esses recursos vão dar essas condições. Então, é preciso agilizar esse projeto para que possamos atender vários pontos. A ponte é mais simples, mas são vários pontos que nós estamos tendo problemas nesse sentido. E falar em recurso, essa semana o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil não tem mais dinheiro. Inclusive que o Exército vai trabalhar só meio período, vereador Piccoli. Para quem falava tanto, para quem ameaçava a Venezuela, para quem queria fazer guerras, parece que não tem dinheiro nem para tratar os nossos militares. Então é preocupante a situação do nosso país, quando o presidente brinca com a Noruega, que brinca com a Alemanha, dizendo que não precisa dos recursos deles para investir na Amazônia, que faz fake news com as baleias e que posta nas redes sociais, como tem em Xanxerê, tem no Brasil inteiro. Então, o presidente está fazendo brincadeira de governar o nosso país, vem dizer que não tem dinheiro, mas há poucos dias ele deu mais de 2 bilhões em emendas, inclusive tirou da educação quase R$1 bilhão para pagar a emenda, para comprar os deputados, para votar a favor da reforma da Previdência. Está tirando da educação, está tirando do Instituto Federal, das universidades, onde você, jovem, amanhã pode ser que não tenham mais a oportunidade de fazer uma faculdade, porque esse governo não prioriza a educação pública. Então, é triste nós vermos algumas manifestações, e aqui falei algumas vezes, não dá nem para falar o que o nosso presidente fala no nosso país, que tem envergonhado o nosso Brasil. É um presidente sem educação. Então, realmente, nos deixa preocupado, porque nenhuma iniciativa se viu até agora para melhorar a economia, para botar dinheiro nos cofres públicos. Infelizmente, o presidente tem feito de tudo. Agora, mexeu na Polícia Federal, tenho falado várias vezes aqui, tirou quem comandava a Polícia Federal porque mandou investigar o Queiroz. Porque o Queiroz tem ligação com o filho dele e ligação com as milícias que tem a família dele. Inclusive, essa semana apareceu os casos da primeira-dama e ele disse que a primeira-dama está envergonhada de ter aparecido as coisas da mãe dela e do tio dela, que são ligados ao tráfico e às milícias. Então, nós estamos muito preocupados com a situação que passa o nosso país e que nós temos um presidente que não tem atitude e que está brincando
de governar o nosso país. No mais, agradeço a presença de todos, sejam sempre bem-vindos a esta casa, né? E hoje aqui homenageando um professor, como se falava há 2, 3 anos atrás, que se dizia que a solução do país era a educação. Infelizmente, aqueles que diziam, hoje estão indo ao contrário do que falavam e do que defendiam. Uma boa noite e obrigado a todos. Obrigado, vereador. A palavra está com o DEM, vereador Natan. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham na sessão de hoje também, nosso boa noite, a todos também que estão em suas casas através da TV Câmara, dizer a todos que é um prazer ver todos aqui presentes neste início de semana, também mais uma legislatura que, mais um mês, né, de legislatura, mais um mês de diversos temas a serem discutidos, e eu tenho hoje uma grata alegria e satisfação também de ter aqui conosco o professor Flávio, professor que, com certeza, é um enorme carinho, uma enorme honra também poder trazer uma moção a uma pessoa como você. Uma pessoa que nós estávamos falando aqui antes no gabinete, e também tinha a presença do seu filho, né, do Fábio, né, o quanto o senhor, professor Flávio, né, na sua carreira, mesmo aqueles que, quem sabe, não foram teus alunos, que nem no meu caso, não tive a oportunidade de ser teu aluno, eu sei que você passou pelo Aparício Júlio Farrapo, passou pelo Joaquim Nabuco, passou pelo Aparecida e, claro, passou pelo Costa e Silva. E aqui eu quero abrir um parênteses, fazer um cumprimento todo especial aos professores do Costa e Silva, em nome também do Marcelo, toda a equipe administrativa e principalmente ao Daniel, uma pessoa que sempre está presente aqui na Câmara, trazendo os alunos, mostrando a importância de desenvolver em cada aluno o senso crítico, aquilo que permeia uma sociedade, aquilo que envolve e o cerne da sociedade, que é a política. Em nome do William, também gostaria de comentar a todos os alunos do Colégio Costa e Silva. E, fechando um parênteses e voltando ao assunto a você, Flávio, mesmo não sendo teu aluno, você influenciou de uma forma muito positiva, né, pessoas como eu. A minha formação base é na educação física e, por quem sabe, ter visto professores como você, né, que tinham um compromisso com a educação, tinham um compromisso com o esporte. E hoje a gente sai aqui na nossa cidade, e os professores que estão aqui sabem disso, aqueles que gostam do esporte, né, vereador Luiz Augusto. Nós encontramos pessoas, seja no futebol de final de semana, seja na academia, seja aqui na cidade, no comércio, nos eventos, e a gente encontra pessoas que tiveram, né, em suas mãos, principalmente pelo voleibol e pelo basquetebol, que eu sei que foram as duas modalidades coletivas que você trabalhou com mais excessivo aqui na cidade, que você buscou atletas, que você formou principalmente, que eram as tuas modalidades de ponta, e a gente encontra as pessoas aqui na cidade e a gente comenta o quanto fez a diferença aquilo na nossa vida. E esse legado aqui, acho que a gente, e hoje a moção que eu tenho como objetivo, é fazer que esse legado fique eternalizado. Mesmo você estando aí no sul do nosso estado, em Criciúma, hoje gozando das merecidas, né, aposentadoria, depois de mais de 3 décadas como professor, né, exatamente 35 anos, você continua deixando boas lembranças. E eu acho que essa lembrança merece ser eternizada através de uma placa. Por isso que eu peço o apoio dos colegas vereadores para que hoje, né, na moção, possa ser aprovado e em sessão futura possa ser feita essa entrega, que é muito merecida. Não apenas eu, outros colegas vereadores aqui já tiveram a oportunidade de fazer moções, de fazer entregas de placas a pessoas que têm um trabalho, que realizaram um trabalho, que realizam um trabalho aqui nessa nossa cidade. Mas, falando bem sinceramente, professor Flávio, em todas as pessoas que aqui já receberam homenagem, com certeza você é dos mais altos quilates. Depois eu quero ler aqui o teu currículo também, quero ter essa oportunidade. E a gente vai perceber o quanto que é dignificante ver um professor, claro que, por ser professor principalmente, que se não fosse professor, quem sabe outras profissões não existiriam, mas você está no dia a dia ali com a pessoa e ajudando na formação dela, com certeza não tem preço que pague, com certeza o legado que fica é para sempre. Mais agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite. Obrigado, vereador. A palavra está com o PP dispensa. PSDB, doutor Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha da plenária, que nos acompanha pelo TV Câmara, nosso boa noite. Gostaria de cumprimentar
professor Flávio, né, tive a honra de ter sido seu aluno, do finalzinho de 80, início de 90, até 94, foi o ano em que eu acabei concluindo o ensino médio, então, segundo grau, no Costa Silva. Né, tive muito orgulho dessa escola, né, estudei em 2 escolas públicas, né, Poares e Costa Silva. Então, a minha formação eu devo ao trabalho dos meus estimados professores, inclusive o senhor foi um desses professores que ajudou a ser que sou hoje. Então, obrigado aqui e certamente pode contar com o nosso apoio. O Costa Silva é um patrimônio do município, ajudando na formação de cidadãos e a transformação se dá, sem dúvida nenhuma, através da educação. Os profissionais que estão sendo preparados, se não tiver uma boa base na escola, além dos princípios que devem trazer de casa, certamente nós não teremos cidadãos de bem. E não estaríamos vendo tanta confusão hoje a nível de país, né, se nós tivéssemos pessoas íntegras formando cidadãos Brasil afora, principalmente no setor político. Eu gostaria de até pedir para essa casa, se pudesse dar uma agilizada num projeto, nós apresentamos há alguns dias atrás, um projeto de banco de empregos, principalmente para prestigiar o primeiro emprego. Então, a prefeitura pode, através de acordos com empresas, né, retribuindo através de incentivos fiscais, o ingresso de pessoas, principalmente aí do primeiro emprego. Nós temos alguns números aí que nos causam uma certa surpresa, que hoje, de todo o público, entre 14 anos de idade até 29, aqui em nosso município, mais de 30% estão desempregados. E o que assusta mais é que, nessa conta dos desempregados, aqueles que não estão procurando emprego não fazem parte dessa conta. Então, eu acredito que deva ser aí perto dos 50% que estão sem uma oportunidade de trabalho, sem oportunidade de ingressar na vida profissional. Então, isso, de fato, preocupa, porque são pessoas que estão ociosas, né, não pela falta de vontade, mas pela falta de opção. E essa opção, sim, decorre de ações da administração pública, de criar alternativas, de atrair empresas, de projetar alternativas de trabalho e desenvolvimento econômico, né, prestigiando principalmente as pessoas dessa faixa etária aqui que eu acabei de mencionar. Eu gostaria também de me somar às reclamações, vereador Piccoli, quanto à oposição do bairro Tonial. Existe ali uma demanda populacional que eu acredito que não deve ficar desassistida. Então, várias pessoas nos procuraram manifestando a preocupação, dizendo que seriam transferidas para esse ou para aquele posto de saúde. Eu acho que deveríamos estudar uma alternativa para que esse pessoal não fosse deslocado. Então, é uma massa muito grande de habitantes que nós não podemos deslocar sem uma estrutura básica. Eu acho que um posto do bairro dos Esportes, posto do Castelo Branco, não tem hoje estrutura física capaz de atender toda essa demanda. Uma outra situação que eu gostaria de abordar, que nós fizemos uma visita semana passada à capital do Estado, dentre os assuntos, conversamos com o secretário de Agricultura, com os deputados da bancada do Oeste Santa Catarina, representando um pleito muito grande aqui da nossa região, principalmente do setor do agronegócio, que teve aí, por parte do governador Moisés, o cancelamento de incentivos fiscais. Nós temos vários produtos, insumos que fazem parte do processo produtivo, que até então não pagavam imposto e que estão aí já com uma previsão de pagar 17% de ICM. Isso vai impactar diretamente no setor produtivo, que vai contratar menos, que vai movimentar menos dinheiro, consequentemente pode fazer com que empresas que estão aqui instaladas na região oeste se desloquem para outros estados. O Paraná, Rio Grande do Sul, que mantém uma política tributária diferente da nossa, dificultando em muito uma situação que já está perigosa. O agronegócio é muito sensível a essa questão tributária e o governador não está preocupado, com esse motor da economia catarinense, que hoje é responsável por mais de 70% da economia
aqui dos municípios da região oeste. Então, por conta disso, estou fazendo uma moção de apelo. Gostaria de fazer de tribuna e contar com o apoio dos colegas que se somassem a nós, aí fosse uma moção coletiva, que a gente possa manifestar essa preocupação, chamar a atenção dos deputados, chamar a atenção do governador, do secretário de Agricultura, do secretário da Fazenda, para que olhem com carinho para a economia aqui da nossa região, que é tão importante para o Estado, que tem um reconhecimento pela sua qualidade, pelo seu produto, que é um produto muito bom e que, infelizmente, pode ter dificuldade de permanecer operante se não tiver uma atenção da administração estadual. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas vereadores da comunidade que nos acompanha, que semana passada, mais precisamente dia 16, nós tivemos um julgamento de um processo que envolveu o atual prefeito de Xanxerê, numa situação ainda lá de 2012, tal do projeto Sentinela. O que isso quer dizer? Então, houve uma denúncia, o Ministério Público denunciou, o prefeito e mais algumas pessoas, pelo artigo 1º, incisos 1 e 2, do Decreto-Lei 201, de fevereiro de 1967. O que diz esse artigo? São crimes de responsabilidade do prefeito municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Inciso 1º. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio. O inciso 2 diz utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. O que aconteceu? Naquele processo, naquela denúncia, ainda lá em 2012, o Ministério Público relatou que, em tese, a administração municipal, através de algumas pessoas, juntamente com o prefeito, desviaram dinheiro de um programa Sentinela, que vinha para a Secretaria de Assistência Social, para atender vítimas aí de violência familiar, e que isso acabou tirando dos cofres públicos, em benefício dessas pessoas, uma quantia que deveria ter sido aplicada nesse público, que a lei previa, que esse projeto deveria atingir uma determinada camada da sociedade que, infelizmente, acabou não chegando. É um processo de 2012 que, infelizmente, por conta das burocracias processuais, acabou sendo julgado em segunda instância, na semana passada, condenando aí o prefeito e mais algumas pessoas a uma pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, que, por força de lei, condenação inferior a 4 anos, ela pode ser substituída por uma pena alternativa. No caso sugerido aqui, uma prestação de serviço comunitário. Qual que é o efeito disso? A súmula 122 do TRF4 diz que o processo, depois de julgado em 2º grau, numa situação criminal, ele já deve ter a sua execução iniciada, independentemente de recurso ou não, que foi o que aconteceu com o Lula. Não, por acaso, esse processo foi julgado na mesma turma que julgou o Lula. Teve o mesmo relator. E hoje à tarde eu mantive contato com a assessoria desse desembargador, o doutor Gebran Neto, para saber como é que estava a situação já do mandato, já que uma das penalidades, segundo o inciso 2º do artigo 1º da lei, do Decreto-Lei 201, diz que a condenação em qualquer dos crimes definidos nesse artigo acarreta na imediata perda do cargo e inabilitação pelo prazo de 5 anos para exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação. Então, o efeito disso, dessa condenação, é a perda do mandato. Então, afeta diretamente o interesse da comunidade xanxerense, que pode ter o seu prefeito já com a perda de mandato nos próximos. Bastando o quê? Temos que aguardar a publicação no Diário Oficial dessa condenação. Já conversei também com o Ministério Público aqui de Chapecó, que vai ser o responsável pela execução penal e que está estudando já também o pedido do afastamento. Então, isso vai impactar diretamente na administração do município e chama atenção, quando se fala tanto em cuidado com a coisa pública, que nós não podemos deixar de olhar Xanxerê para ficar criticando o governo do Estado, o governo federal. Nós não podemos ficar dando a nossa água
né, por uma Casan por mais de 30 anos, sabendo que ela está prestes a ser privatizada. Nós não podemos fechar os olhos com discursos eloquentes e fechando aqui para Xanxerê. Nós temos a obrigação de defender o interesse, em primeiro momento, da comunidade xanxerense. Desse público que está prestes a sair da escola, precisando de um trabalho e que não vê um futuro se não tiver uma administração focada na legalidade, focada no respeito pela coisa pública. E é isso que nós temos que fazer. Não podemos deixar para amanhã, nós temos que fazer isso agora. Nós temos o ano eleitoral se aproximando e vai estar certamente nas mãos da comunidade a obrigação de escolher os seus novos representantes. E peço que pesem por todos esses detalhes, o histórico de vida das pessoas que estão à disposição para concorrer a um cargo eletivo, que tenha no seu currículo a ficha limpa, que tenha no seu currículo histórico de trabalho e dedicação pela comunidade xanxerense. No mais, agradecer a todos pela presença, desejar a todos uma ótima noite. Pedido de desculpas ao Flávio por entrar nesse assunto aí na noite de homenagem. Obrigado, boa noite a todos. Momento da presidência, eu quero fazer uma saudação. Senhor presidente do PSD. Desculpa. Doutor Ricardo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público presente. De aposentado para aposentado, tá? É bom a gente ter certeza de um trabalho bem realizado, de dever cumprido. Sempre faltou alguma coisa, mas saber não ocupa lugar. Então, essa é uma frase que eu muito ouvi quando era pequeno e aproveito para tentar passar para algumas pessoas. Então, meus parabéns, que continue e continuemos abrindo os olhos do povo, porque o saber não ocupa lugar. Eu quero agradecer à SESC, aos funcionários da casa, que muito nos têm ajudado na realização da Semana do Folclore, a prata da casa, que hoje se apresentou, a Iraci tocando violino e o Tiago fazendo um bom concerto de violão, e avisando que o folclore não é vergonha. Ah, eu vou lá para olhar a cuca, a mula sem cabeça. Isso faz parte, pelo menos fez parte da minha infância. Tá? Muitas vezes, na casa da minha avó, que era um lugar muito escuro, ela contava história de lobisomem. Então, imagina 13 crianças ouvindo história de lobisomem com algum barulho no escuro. Isso é sonho. A gente vive por sonhos. A juventude de hoje eu não vejo isso. Tá? Então, eu acho que o básico da Semana do Folclore é novamente trazer sonho para as pessoas. Então, mas eu sei da cuca, eu sei disso. Sim, mas hoje nós tivemos uma apresentação, né, Walter? Então, digamos, pegamos palavras puladas. Então, a segunda foi acalanto. As crianças não sabem o que é isso. O que é acalanto? E o Walter começou a explicar. São canções de ninar. E as crianças souberam disso. Mas também não souberam muita canção de ninar. Por quê? Elas esqueceram, criança não esquece. Ou porque não tiveram um acalanto desses quando precisavam de alguém. Isso é a Semana do Folclore. Resgatar o carinho, tá? Os sonhos que as pessoas têm que ter. Porque não dá. Cada dia o mundo está mais violento. Eu costumo falar que todo mundo fala para mim que Rio de Janeiro, Deus me livre e guarde. Não. Isso tem em todo lugar. Então, a mídia gosta disso, porque, infelizmente, a raça humana gosta de ver o sofrimento dos outros. Tá? Sofrimento a gente tem em tudo que é parte. Então, vamos criar sonhos, porque os sonhos é que a gente consegue seguir em frente. Tá? Eu quero agradecer ao vereador Adriano as palavras, a rasgação de seda. Tá? Muito obrigado. A todos os vereadores que apoiaram e que ainda apoiam
esse nosso movimento, esperando que cresça mais com o apoio, principalmente da comunidade. E eu queria também aproveitar o ensejo que de 21 a 28 de agosto a gente tem a Semana de Prevenção das Doenças, principalmente a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que não tem cura, o diagnóstico é difícil e realmente leva à morte a pessoa. Então, junto com a Semana da Deficiência, das pessoas com deficiência múltipla, está incluída o tratamento e prevenção da esclerose lateral amiotrófica. Há pouco tempo atrás, hoje eu estou falando, né? Desculpa, mas estamos aproveitando, tem tempo. Há pouco tempo atrás, o Conde fez uma campanha que colocou cadeira de roda em vagas de Xanxerê. O intuito disso era fazer as pessoas se ligarem da dificuldade das pessoas com deficiência. O que eu li no jornal? Ridículo, palhaçada, por que isso? Então, comecem a ver o outro lado. Eu acho que se a gente vai criticar alguém, tudo bom. Eu sou o primeiro que critico, ou como a gente costuma falar, né? Eu mordo, mas também, se precisar, eu assopro. Então, pensem, ajudem. Algum de vocês, alguma vez, já se sentiu sentado numa cadeira de roda? Já viu a dificuldade que é andar numa cadeira de roda? De fechar os olhos e andar? Não é fácil. Tá? Então, ponham-se do outro lado. Eu acho que, se todo mundo começar a vivenciar isso, já é o primeiro passo para melhorar e muito. Tá? No mais, muito obrigado. Boa noite, boa sessão. Obrigado, vereador. Então, vamos lá. No momento da presidência, eu quero a saudação ao professor Flávio e, em seu nome, estender minha saudação a todos os demais professores que se encontram na casa na noite de hoje e uma saudação também a toda essa juventude que aqui se encontra, que com certeza vocês serão o futuro de amanhã da nossa cidade. Obrigado pela presença de vocês, é importante vocês estarem aqui acompanhando os nossos trabalhos. E uma saudação, cumprimentar os demais que aqui se encontram também. Quero entregar para a Comissão de Constituição e Justiça, Legislação e Justiça, os projetos que devem entrar na data de hoje. E fazer a leitura da justificativa do ofício recebido do vereador Piccoli. E um senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais vereadores. Wilson Piccoli, vereador do município de Xanxerê, Santa Catarina, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que entre os dias 30 de setembro a 6 de outubro do corrente ano, estarei em viagem internacional particular e não poderei participar das sessões. Atenciosamente, Wilson Piccoli, vereador municipal de Xanxerê. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano de Martini. Presente. Arnaldo Thomas Lovatel. Presente. João Paulo Menegatti. Lenoir Tchecker. Presente. Luiz Augusto Sene. Presente. Natan Bornello Moreira. Presente. Ricardo Lira, presente. Wilson Piccoli. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projeto de lei número 17/2019, que denomina logradouro do município de Xanxerê de Domingos, Mósina e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 18/2019, que denomina logradouro do município de Xanxerê de Emílio Luiz Milan e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 21/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anular projeção no prolongamento de parte da Rua Natal. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 22/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23/2019, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Governo do Estado de Santa Catarina, à Polícia Militar e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, contrários manifestem.
Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura na íntegra das citadas leis. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito para o secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 19/2019 dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker, que denomina logrador do município de Xanxerê de Horaci Pegorim e da outras providências. Está em discussão. Vereador Adriano. Bem, senhores vereadores, senhor presidente, a comunidade que nos acompanha, a vocês estudantes que talvez acompanhem pela primeira vez a sessão, as votações acontecem nesta casa, são 3 votações de cada projeto. Os projetos que nós votamos anteriormente, que foi rapidinho aqui, mas que é a redação final que a gente chama, né? Então, as discussões elas acontecem na primeira votação, que é nesse projeto que agora nós estaremos discutindo e entre os vereadores e votando ele na sequência. Então, a última votação, ela não exige mais discussão porque já foi votado, aprovado por 2 votações. Então, para também esclarecer a todos vocês e como é que funciona a tramitação aqui dessa casa. E, senhor presidente, esse projeto de lei que eu e o vereador Checker apresentamos, a pedido da família, né, a Lúcia, o Gaio, que estão aqui presentes, projeto de lei esse que denomina uma rua que já existe no município de Xanxerê há muito tempo, né, agora de Horaci Pegorim, que farei a leitura do seu histórico para justificar a denominação dessa rua, que até então não tinha nome, né, era a Rua A, né, entre o viaduto da BR-282, da Rua Irmã Lourdes, e a Rua Vasco da Gama, lá no bairro Matim. Então, é esse pedido da família que nós apresentamos como projeto de lei, então, para que, a partir da aprovação, ela possa estar registrada dentro do mapa do nosso município. Filho de João Pegorim e veneranda Donati Pegorim, Horaci Pegorim nasceu no dia 27 de julho de 1952, na cidade de São João da Urtiga, estado do Rio Grande do Sul. Quando ainda era criança, Horaci mudou-se com sua família para Xanxerê, onde fixaram residência na comunidade da linha Cambuinzal. Até os 18 anos de idade, Horaci trabalhou na agricultura. Depois foi funcionário público por um período curto de tempo, até que tornou-se um pequeno empreendedor no comércio de Xanxerê, permanecendo mais ou menos 10 anos nessa atividade. Casou-se com Lúcia Pegorim e juntos tiveram 2 filhas, Clésia e Cleide Pegorim, ambas hoje casadas. Horaci, depois de lutar com uma doença, faleceu em 14 de abril de 1995. Morava no bairro Matinho, onde a família reside até hoje e onde está localizada a rua que receberá o seu nome em homenagem. Então, senhor presidente e colegas vereadores, é um breve histórico, aqui bem resumido, né, dona Lúcia, né, da história do seu Horaci, né, que apresentamos nessa casa para eternizar. Né, a importante contribuição que o seu Horaci teve na comunidade xanxerense, tendo em vista que, se vocês bem sabem, muitas ruas aqui de Xanxerê, elas recebem nome de estados, de árvores, de flores, enfim, mas muitas delas recebem o nome de pessoas. E essas pessoas todas que são nominadas, a exemplo do seu Horaci, são pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra para o município de Xanxerê. Sejam elas autoridades ou sejam elas pessoas que por muitas vezes não aparecem nos noticiários. Então, a homenagem que esta casa, que a Câmara de Vereadores apresenta nesta noite é que justamente seja reconhecida essa contribuição do seu Horaci e eternizado o nome da família nesta rua, né, que com certeza, seu Horaci, de onde estiver, está feliz, né, pelo reconhecimento público que esta casa faz em nome de toda a comunidade xanxerense. Peço apoio aos colegas vereadores também pelo voto favorável a esse projeto. Continua a discussão. Vereador Natan. Bem, eu gostaria, primeiramente, de parabenizar os vereadores, o vereador Adriano, o vereador Lenoir, pela sensibilidade em trazer aqui uma forma de homenagear também a família e também já aproveito o espaço para estender os cumprimentos aos familiares que estão aqui presentes, do seu Horaci, e dizer que, com certeza, é uma forma de poder também mostrar à família a importância que esta Câmara tem, como no caso que os vereadores que estão propondo essa justa homenagem e também de internalizar lá para a família o nome dessa rua, que consegue ficar marcado para todas as gerações de quem foi, do trabalho que o senhor Horaci desenvolveu aqui na cidade de Xanxerê.
Vereador Piccoli. Bem, também gostaria de parabenizar os proponentes. Conheci o Horaci Pegorim, conheci seu pai, o João, a dona Veneranda, são pessoas muito queridas na comunidade de Cambuizal, que já não estão mais no nosso meio, mas com certeza estão felizes por ver aí seu filho hoje com o nome de uma rua. Da mesma maneira, a Lúcia e todas as familiares. É interessante isso. Homenagear uma pessoa que fez o bem para a comunidade, que em seu entorno, nos seus vizinhos, com a sua localização, conseguiu deixar a sua marca. E essa é uma grande homenagem, pois essa marca que os vereadores estão colocando aqui na noite de hoje ficará para sempre na história de Xanxerê. Então, isso é bastante gratificante. Acredito que, em nome de toda a família e de todos os que conheceram o Horaci Pegorim, porque é uma pessoa muito querida realmente na comunidade, estão de parabéns e, com certeza, têm o nosso apoio. Obrigado, vereador. Está em votação de forma nominal. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Natan. Favorável. Vereador Checker. Favorável. Vereador Tô Ricardo. Favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Arnaldo, favorável. Vereador Luiz Augusto. Favorável. Vereador Piccoli. Favorável, presidente. Vereador Arthur Wilson. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 25/2019 do Executivo, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Governo do Estado de Santa Catarina, à Polícia Civil e da outras providências. Está em discussão. Vereador Adriano. Da mesma forma, senhor presidente, para que o público possa entender a discussão, o município adquiriu 2 veículos e, para poder ceder para a Polícia Civil, que é um órgão do Governo do Estado, precisa ser aprovado um projeto de lei do município, aprovado pelos vereadores, para ceder esses veículos, para que a Polícia Civil possa executar seu trabalho com os 2 veículos. São duas Duster da Renault, que nessa noite está em apreciação, então, para os vereadores autorizarem a cessão desses 2 veículos. Continua em discussão. Vereador João Paulo. Não. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26/2019 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de bens para a Polícia Civil e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem contrários, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moção número 36/2019 do vereador Natan Busnello Moreira. Moção de congratulações com entrega de placa ao senhor Flávio Juarez Esperotto, parabenizando-o pelo excelente trabalho prestado ao longo de 35 anos na área de educação no município de Xanxerê. Está em discussão. Vereador Natan. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão dos colegas, eu gostaria aqui de fazer a leitura, então, do histórico, que é o que fundamenta essa moção ao professor Flávio. Então, Flávio Esperotto, graduado em Educação Física e pós-graduado em Treinamento Esportivo, chegou em Xanxerê em 1979, sendo o 3º professor com formação na educação que atuaria na cidade. Foi contratado pela Comissão Municipal de Esportes, naquela época, então, a denominada CME, na época, então, do prefeito na gestão de Rovílio Bortoluzzi. Os dirigentes daquela época procuravam um profissional que atuasse como atleta, além de coordenar tecnicamente, pois desejavam formar uma equipe masculina de basquetebol. Participou como atleta de voleibol também, modalidade em que já havia a equipe em andamento. Nos primeiros anos, para que tivesse melhores resultados, a equipe adulta de basquete aqui de Xanxerê, com o apoio da presidência da CME, convidava atletas de outros municípios, como Palmas do Paraná e Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Na década de 80, Xanxerê já se despontava como polo regional no esporte amador. A modalidade de basquetebol era muito difundida, no entanto, a equipe era um exemplo de dedicação, contando com diversos atletas aqui, como Bruno Antônio Pompermayer, Teseu Eloy Nunes e João Carlos Sofiati, entre outros. Uma equipe muito competitiva, representou o município de Xanxerê durante os anos de 1980 e 1984. Nesse período, foram 3 vezes campeões regionais e participaram dos Jogos Abertos, o JASC, em Lages, Jaraguá do Sul e Blumenau. Nesse período, cria-se a Escolinha de Basquete Mirim, onde o professor Flávio atuava com crianças de 8 a 11 anos. Muitas dessas crianças, hoje, empresários, professores, profissionais liberais, aqui do nosso município. Paralelo a essas atividades, também lecionou a disciplina de Educação Física nas escolas estaduais Joaquim Nabuco e Aparício Júlio Farrapo.
Em 1980, foi designado para o Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, onde permaneceu até 2003. Nesse período, exerceu o cargo de diretor-geral por 2 gestões, de 1987 a 1988 e 1995 a 1998. Em 1985, encerrou a atuação como coordenador técnico do basquete, permanecendo como atleta por mais um tempo. Assumiu o voleibol masculino em 1990, a pedido da CME, aproveitando uma gurizada, uma turma jovem que tinha aqui no município para participar dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Esse grupo permaneceu sob a sua coordenação técnica por 4 anos. Essa equipe foi campeã regional nos anos 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994, e um segundo lugar em 1996. Tudo isso representando a cidade de Xanxerê. No ano de 1992, a equipe sagrou-se campeã invicta nos regionais em São José do Cedro. E em 1993, participaram do quadrangular final do Campeonato Juvenil Catarinense em Joinville. Em 1998, voltou a contribuir com o voleibol feminino em 2 ocasiões. Primeiro, participando dos JACs, Jogos Abertos de Xaxim, ficando em primeiro lugar, e no mesmo ano participando da segunda Copa Perdiguito, promovida pela antiga CR Perdigão, em Joaçaba, onde também Xanxerê conquistou o primeiro lugar. Nesses campeonatos, com o apoio da família, dos atletas e dos dirigentes do Clube Esportivo Municipal, assim defendendo as cores do município de Xanxerê. No feminino, muitas ex-atletas, como Carmen Spadotto, Adriane Frank, Célia Lopes, Marilene Togini, Marilene Calvila, Terezinha Calvila, entre outras, que fizeram parte e até os dias de hoje residem aqui na cidade de Xanxerê e nela exercem suas atividades profissionais. E algumas ainda praticam o voleibol, iniciado lá com o professor Flávio. Em 1999, assumiu a disciplina de Educação Física na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no bairro de mesmo nome, onde permaneceu por 15 anos, saindo então no ano de 2014. Nesta escola, encontra-se alguns alunos, alunas, filhos de ex-alunos que estudam nas escolas, a qual ele havia lecionado, e também mantém vínculos de amizade até hoje com colegas, funcionários, direção e alunos. De 2007 a 2011, assumiu o projeto social da Unimed, Alto Irani de Tênis, que era um projeto comunitário de mini-tênis, coordenado pela Federação Catarinense de Tênis. Tinha por objetivo a inclusão social e cidadania, além de oportunizar e incentivar crianças carentes à prática desportiva. Eram atendidas cerca de 500 crianças na faixa etária de 8 a 14 anos. As aulas aconteciam no ginásio do CAIC, com os alunos do SESEX, De Olho no Futuro, que era o nome do projeto, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Xanxerê. Além das aulas práticas e mini-tênis, os alunos recebiam material, como raquete, bolas e redes, fornecidos pela Unimed, e participavam de outros trabalhos de cunho pedagógico. Além dessas atividades, atuou como árbitro no quadro de árbitros municipal de futsal nos campeonatos municipais provistos pela CME na década de 80 e 90, e também como árbitro na Federação Catarinense de Voleibol na década de 90 e na Liga Oeste de Voleibol de 2000 a 2010. Para finalizar, essa trajetória desportiva influenciou muitos jovens a praticar esportes e alguns alunos, e outros atletas que atualmente seguiram como docentes, como professores, ou seja, para a área da educação física. Atualmente mora em Criciúma e, mesmo não exercendo essas atividades, enquanto professor, continua a apreciar a prática desportiva tanto na região, no estado, como também no país. Gostaria de, mais uma vez, parabenizar o professor Flávio e agradecer também, muito especial, ao Daniel, que, numa conversa, nós tivemos ali no Colégio Costa e Silva, nós estávamos conversando de personalidades que passaram aqui por Xanxerê, e ele, sabiamente, sugeriu o nome do professor Flávio, já tinha conhecimento, mas não tinha a dimensão do tamanho do currículo do Flávio e o quanto ele impactou a vida de pessoas e de atletas aqui do município de Xanxerê. Obrigado, vereador. Doutor Wilson. Senhor presidente, colegas vereadores, faltou dizer no currículo que foi um cidadão exemplar, pessoa de bem, que sempre orientava seus alunos da melhor forma possível. Me recordo, enquanto seu aluno, nunca tivemos uma queixa, uma reclamação da sua postura enquanto professor, enquanto exemplo de vida a ser seguido pelos seus alunos, e pelo carinho que possuía, e ainda possui quando encontra seus ex-alunos nos corredores. Tive a satisfação de receber em nosso gabinete e reiterar aqui o nosso
apreço, a nossa estima e o agradecimento, né, ao Flávio, a todos os professores do Colégio Costa e Silva. É um colégio que tem muita saudade, né, do período que por lá passei. Então, já antecipar, voto favorável. Obrigado, vereador. Vereador Piccoli. Também gostaria de parabenizar o vereador Natan, sempre escolhendo pessoas na comunidade aí que realmente tem um legado para que a gente deixe realmente aqui. Bem, professor Flávio, seu histórico fala por si só. Eu não precisaria saber do quanto os seus pupilos aí conseguiram na vida aí, através de méritos de chegar a finais de campeonato. Aqui diz parabenizar pelo excelente trabalho prestado em 35 anos como professor. E aí eu estendo toda essa dedicação a todos os professores que também se encontram aqui ou em outras comunidades. E aí ele pergunta, professor, qual é o segredo? Ganhava-se muito como professor na sua época? Tinha excelentes condições de trabalho na sua época? As coisas que existiam eram suficientes para os seus alunos? Como é que o senhor conseguiu ter uma carreira dessa maneira, sendo professor público, de escola pública? Como é que um professor como o senhor conseguiu, durante 35 anos, fazer da sua vida, da sua família, da sua comunidade, esse exemplo de dedicação e de amor ao próximo? Era por quê? Porque era vangloriado pelos outros, pelo Estado, pela dedicação que fazia? Não, senhor professor. Faria isso pelo amor que existe dentro do seu coração. Por isso que vale a pena viver. Com certeza, os obstáculos que tinham na sua época eram tanto ou maior dos que hoje. E, no entanto, nós estamos aqui lhe dizendo que o senhor é uma pessoa especial em Xanxerê, que o senhor merece realmente toda essa dedicação. Da mesma forma que muitos e muitos professores, que não vêm apenas, que precisariam ganhar um pouco mais, que precisariam ter melhores estruturas para terem resultados, mas continuam ali, fazendo do ensino público um ensino que jamais será menor do que qualquer um outro ensino, seja ele no Brasil ou onde for. Depende, sim, de pessoas como o senhor, para que, como eu, que estudei também em escola pública, e os demais colegas aqui, pudessem, através do professor, se espelhar e buscar uma alternativa de vida. Então, além de parabenizá-lo, gostaria de dizer muito obrigado por o senhor ter vivido em Xanxerê e por ter dado essa contribuição para com a nossa cidade. Obrigado, vereador. Vereador Luiz Augusto. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos uma boa noite. Cumprimentar os professores, os alunos que fazem presente aqui. Parabenizar também o colega Natan pela sugestão de moção por homenagear um professor, que, na minha humilde opinião, profissão mais digna e bela diante de todas. Até porque tem aquela velha clássica frase, né? Sem um professor não existiriam as outras profissões. Acredito que, lendo esse histórico, deve ter passado um filme gigante aí pela cabeça do senhor, diante de tantas gerações que passaram pela sua mão, diante de vários atletas de alta potência que se perderam diante de falta de políticas públicas de investimento ao esporte, que ainda continua dessa forma. E o doutor Ricardo, quando falou em sonho, acredito que um dos sonhos dos professores seja um investimento de qualidade, não só para os professores, mas principalmente na educação brasileira. Então, aqui, para mim, não cabe nem parabenizá-lo diante desse histórico, e sim agradecê-lo, porque o que o senhor tem de história não tem nem de vida. Então, fica o agradecimento que o senhor fez a todos os alunos, e se os demais colegas vereadores me autorizarem quebrar o protocolo, acredito que, diante de um histórico tão bonito, faltou uma salva de palmas calorosa ao nosso amigo Flávio. Parabéns pelo trabalho. Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, já me manifestei na tribuna, mas gostaria de reforçar algumas questões, vereador Natan. Primeiro, parabenizar por essa homenagem, com sugestão, né, do Colégio Costa e Silva como um todo, né. Esta casa representa aqui todo o Colégio Costa e Silva hoje também nesta homenagem, né. Todos aqueles que já passaram, né, que estão, os professores, servidores e os alunos. Porque a história do professor Flávio realmente é uma história que se confunde muito com a história também do Costa e Silva, né? Quando eu vim para Xanxerê em 1997, de Chavantina,
né? O professor Flávio era diretor da escola. Não tive a oportunidade de tê-lo como professor de Educação Física, porque era o Pedrão, né? O professor Pedrão de Educação Física, que dava aula para a gente, mas sempre como uma grande referência, né? Sempre sendo uma pessoa, uma liderança dentro do colégio. Exemplos demais professores, o professor Marcelo também, que esteve na direção, enfim, vários professores que atuaram no Colégio Costa e Silva. Essa homenagem, não quero ser repetitivo que os vereadores já falaram, mas ela significa também, vereador Natan, aqui reafirmar o compromisso, né, que esta casa, que esses parlamentares, que nós devemos ter, né, com a educação pública gratuita e de qualidade. Seja ela na instância que for, seja a nível de município, nas escolas municipais, ou na rede estadual, que o Costa e Silva faz parte, ou na rede federal, das universidades, dos institutos, na rede privada, enfim, mas especialmente a educação pública, do empenho que nós precisamos ter na luta aqui para que nosso município possa ter investimentos fortes em educação no Estado e também para que no Brasil possamos ter cada vez mais investimentos, mesmo que as ações que estão sendo construídas vão à contramão do que é necessário para que a gente possa construir essa educação, vereador Luiz Augusto, com qualidade e de forma gratuita. Então, esse reconhecimento, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez à sua cidade, né? E estamos aí sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado, vereador. Vereador Adriano. Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez parabenizar o vereador Natan, aqui o Flávio. Depois da leitura do histórico, o vereador Natan, não tem muito o que falar. Apenas dizer que Xanxerê te recebe de braços abertos, tem a alegria de fazer esse reconhecimento aqui juntamente com a direção, com os professores do Colégio Costa e Silva, com todos esses alunos presentes, e leve do Xanxerê, mais uma vez, toda a nossa gratidão, todo o nosso respeito, todo o nosso agradecimento por tudo aquilo que tu fez aqui por essa cidade, por os alunos que você pôde instruir, que muitos talvez, ou alguns, ou talvez nenhum, se formou um atleta profissional, mas tenha certeza que você trabalhou para que você pudesse formar grandes cidadãos. Que o esporte tem muito disso, formar cidadãos. Cidadãos de bens, vereador Wilson, aquilo que você falava, da mesma forma que você transmitia a mensagem, o trabalho, formar grande cidadão. Então, leve a Criciúma o reconhecimento dessa casa, o reconhecimento do Colégio Costa e Silva, e o agradecimento por tudo o que tu fez por essa cidade, que com certeza você também está dentre tantas pessoas que, embora com divergência, nós sempre temos dito aqui do professor, do trabalhador, da homenagem ao Marua, enfim, a tantos, a políticos que passaram aqui, a todos deram a contribuição e tenho orgulho dessa cidade, desta terra e de poder ter feito parte de toda essa história. Muito obrigado e o nosso reconhecimento, os nossos parabéns aqui por todo o histórico, por todo o trabalho. Obrigado, vereador. Vereador João Paulo. Bem, quero aqui cumprimentar o vereador proponente, também cumprimentar aqui o Flávio, que foi um professor nos tempos auges do esporte em nosso município. Na época tinha os Jogos da Primavera, o Flávio e o Pedrão de um lado, o Honório do outro, Eu estudei tanto no Nabuco como no Costa, então era uma rivalidade muito grande na época das torcidas, dos colégios, que hoje não existe mais, Então, realmente, quando chegava no ginásio, a gente fazia de tudo para ser convocado. Era uma convocação que nem hoje é a convocação da seleção brasileira. Então, a gente fazia de tudo para ser convocado no handebol, no vôlei, no basquete, para realmente participar dos Jogos da Primavera. E os Jogos da Primavera, aquilo pegava fogo, O ginásio pegava fogo, as decisões eram quentes, acaloradas, a torcida, a torcida era muito grande e eram tempos bons, Eu acho que foi o melhor tempo de Xanxerê no esporte, Foi essa época. Então, o Flávio sempre foi um cara de apaziguar, um cara tranquilo, Tá aí até hoje aí, ó, bonitão, magrão, tranquilo, Então, o Pedrão já era um cara mais estourado, Eu fiquei 2 anos só no Costa, daí depois
fui para o Nabuco de novo, porque não me aguentaram no Costa, né? Aí tive que ir para o Nabuco novamente. Me tiraram do Nabuco e me levaram para o Costa, do Costa para o Nabuco, mas fazer o quê? Então, é assim, a minha vida foi 2 anos no Costa e o restante todo no Nabuco. Então, eu tinha o Honório lá, que era um professor também, se dava bem com o Flávio e tal. Mas, durante as competições, eram competições, né? Quem podia mais, chorava menos. E isso era muito importante. E o Flávio era um cara apaziguador. Eu, de vez em quando, brigava com o Pedrão. O Flávio me chamava para o lado e dizia, ó, João Paulo, acalma aí, vai jogar bola, me esqueça de tudo, vai brincar aí, faz o que tu sabe, vai... E era assim que acontecia, né? O Flávio sempre foi um cara 10, um cara apaziguador e tal, um cara que entendia do esporte, né? Sempre foi aquele cara que dava o último toque, assim, para as coisas acontecer. Então, isso foi importante, né, cara? E aquela época é uma época auge, né, do esporte. Também quero agradecer ao Daniel aí, que propôs aí a homenagem ao Flávio, né? Eu já fazia algum tempo que não via mais o Flávio, né? Acho que fazia, não sei quanto tempo já está fora, mas acho que faz mais de 4 anos só. 4 anos. Então, fazia mais de 4 anos que eu não via o Flávio, né? Fui aluno dele e muitas personalidades aqui do município, né? Empresários, políticos, muita gente passou na mão dele e ele sempre dando conselhos bons. Então, esse foi um grande professor aí, 35 anos, né? Nunca vi uma queixa dele durante todo esse tempo que ele trabalhou como professor, né? E na época os professores também não tinham salários exorbitantes. As pessoas faziam, né? Eu acho que tu comparar o salário de antigamente em percentuais era menor do que o de hoje, né? Mas as pessoas faziam pelo coração. Como fazem hoje os professores, fazem pelo coração, né? Pelo amor à profissão, pelo amor ao que fazem. Então, realmente, o Flávio está de parabéns aí. E uma homenagem justa aí, muito justa, né? Uma homenagem que realmente o Flávio merece aí. E parabenizar mais uma vez o Natan por essa excelente homenagem que fez ao professor. Senhor presidente, se me permite, Flávio, seja sincero. O João Paulo jogava bola ou só corria atrás da bola? Obrigado, vereador. Eu acho que depois de toda essa fala, Flávio, eu acho que pouca coisa me restou, mas eu vou resumir um único adjetivo: competência. Obrigado pela tua competência profissional, porque existe um velho ditado: quem não tem competência não se estabelece. E você fez as coisas acontecer e da melhor forma possível. Parabéns e obrigado. Está em votação. Os favoráveis permanecem considerados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 37/2019, dos vereadores Adriano de Martini e Lenuir Checker. Moção de apoio à Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil e pelo movimento de fortalecimento e defesa da empresa pública do Banco do Brasil. Se aprovada esta moção, deverá ser encaminhada ao senhor Reinaldo Fujimoto, presidente da ANAB, ao senhor Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, ao senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ao senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, e ao senhor Paulo Guedes, ministro do Estado da Economia. Está em discussão, vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, dentre os vários temas aqui apresentados nesta noite, nós também estamos sugerindo aqui esta moção. Sérgio Pruneto, que já foi vereador desta casa, importante liderança, né, e assessor do deputado estadual Padre Pedro Baldiceira, com relação ao fortalecimento das empresas públicas estatais do nosso país. E pelo que nós temos acompanhado, pelos noticiários especialmente, existe um movimento e já algumas falas, inclusive, do próprio presidente do Banco do Brasil, do próprio ministro da Economia, com relação à privatização de alguns ativos, a privatização de partes do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que é uma empresa estatal com participação também privada, a exemplo da Caixa Econômica Federal, é responsável, foi e continuará sendo, por desenvolver algumas políticas públicas e fazer chegar em todos os rincões e todos os cantos desse país. Os municípios brasileiros, se não fosse pelo Banco do Brasil, na sua grande maioria, não teriam outra agência bancária para que as pessoas pudessem fazer suas movimentações, ter sua conta, fazer todas as suas tarefas.
Então, ele tem uma importância social muito grande na vida das pessoas. E nós estamos acompanhando aí há algum tempo esse movimento e que foi lançada essa campanha, então, pelo fortalecimento desse banco, que hoje é responsável, por exemplo, né, pelo crédito agrícola, aqui no nosso município, em toda a região, por partes, de até quando existia o Minha Casa Minha Vida, era o Banco do Brasil que operacionalizava, ou seja, fazia as transações, os financiamentos, e por inúmeras outras questões, como a questão da própria regulação, que o governo usa para poder regular a questão da economia, enfim, em diversos setores. Então, por isso que nós apresentamos essa moção de apoio a este movimento, né, que é um movimento nacional, que é uma questão a nível federal, mas que, vereador Checker, mexe diretamente com aqui em Xanxerê, com os municípios menores, especialmente, que têm apenas agência do Banco do Brasil para poder fornecer ao cidadão as movimentações bancárias. Então, peço apoio aos colegas vereadores para que possam também votar favoráveis a esta moção. Obrigado, vereador. Vereador Luiz Augusto. Senhor presidente, colegas vereadores, a toda a comunidade também que nos acompanha. Bom, parabenizar os colegas vereadores Lenoir e Adriano por trazer esse assunto de extrema importância e relevância a toda a comunidade xanxerense do Brasil. Realmente, esse assunto de privatização já vem ocorrendo, tanto que o atual presidente é um dos mestres em quando o assunto trata-se de privatização, e sem falar também da importância do assunto do Banco do Brasil diante de fomentação de políticas públicas sociais, principalmente ao agronegócio, que também é a base econômica da nossa região, do nosso estado de Santa Catarina. Literalmente, há um buchiche de vendas parciais do banco, né, de setores, não de todo o banco, que acaba enfraquecendo ainda mais a marca Banco do Brasil, que está entre os 40 maiores bancos do mundo. Tá? E a venda do Banco do Brasil é único no intuito de beneficiar o grande mercado financeiro, os grandes banqueiros, que hoje, se for fazer um peso entre balança, é muito maior, muito mais forte do que o governo brasileiro. Então, aqui, quero parabenizá-lo e gostaria de subscrever a presente moção. Muito obrigado. Continue em discussão, vereador Checker. Senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade, falei na tribuna da nossa defesa, tanto do servidor público como da empresa pública, né, o Banco do Brasil, né, que tem esse papel, vereador Adriano, né, de dar esse incentivo e esse incremento, né, e muito subsídio também, né, à nossa produção. Nós temos alguns eixos, que é a questão do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Eletrobras. São algumas instituições que nós devemos fazer a defesa, né, como cidadão brasileiro, né, da defesa da empresa pública, da estatal, que tem, né, a condição de controlar a economia do nosso país. Nós temos nos bancos, temos na Eletrobras e temos na Petrobras. Petrobras foi claro, quando se abre, né, a questão do valor do combustível ao capital internacional, nós vimos que o preço de R$ 2,80 ele passou para R$ 4,20, R$ 4,30. Então, a empresa pública ela pode dar menos lucro que deu nos períodos anteriores, mas ela tem esse papel fundamental de controlar também a questão da economia, da inflação, porque se reajusta o preço do combustível, se reajustou o frete, se reajustou o preço no mercado, e é toda uma cadeia. Mesma coisa nas instituições. Por isso, vereador Adriano, é a nossa defesa aqui para que o Banco do Brasil, né, continue público, e é só nós olharmos, né, os dados, né, o quanto o sistema bancário tem gerado de lucro. Então, se dá lucro, não precisa, né, privatizar mais do que ele já é. Continua em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem considerados, contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. Temos ainda a moção de tribuna do vereador Wilson Martins dos Santos, moção de apelo para que o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, reveja a posição do governo e mantenha os incentivos fiscais, principalmente aos setores ligados ao agronegócio. Se aprovada a presente moção, que seja encaminhada a cópia ao governador Carlos Moisés da Silva, aos deputados estaduais de Santa Catarina, ao secretário de Estado da Agricultura, ao secretário de Estado da Fazenda e aos presidentes das comissões de Finanças e Tributação e da Agricultura na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está em discussão.
Senhor presidente, só reiterando, né, eu gostaria de convidar os colegas que quiserem subscrever, se for de forma coletiva, acho que a gente ganha mais força, até porque é um interesse que diz respeito a toda a comunidade do oeste do Estado. Nós tivemos uma discussão recente e tramitando na Assembleia, a Comissão de Finanças acabou fazendo a apresentação de um projeto que prorrogou até o final de agosto a isenção de tributos aí sobre vários produtos que impactam diretamente no setor produtivo. Só para a comunidade entender, nós temos os insumos agrícolas, por exemplo, que não pagavam nada de imposto, agora vai para 17%. No Paraná, continua zerado, no Rio Grande do Sul, continua zerado. Em Santa Catarina, existe um controle extremamente rigoroso da questão do uso. E nós temos alternativas, né? Nós temos campanhas aí dizendo que é para abolir o uso dos insumos, mas, na verdade, nós temos que prestigiar os de origem biológica, que não vão causar problemas de impacto ambiental. Hoje, a agricultura evoluiu muito, o que se produzia há 10, 20 anos atrás por hectare, hoje nós estamos aí com números que chegam a quase 10 vezes o valor dessa produção. E se nós não tivermos uma potencialização na área de produção, nós vamos ter que ter um aumento dessa área. Ao invés de se aumentar a produtividade, vamos ter que acabar desmatando mais para gerar os alimentos e a necessidade que a nossa comunidade precisa. O setor do agronegócio consome muito grão, muito insumo, e acaba sendo prejudicado por essa medida. Então, o governo do Estado está de costas, né, para o setor produtivo, que movimenta toda a nossa economia, principalmente aqui do oeste do Estado de Santa Catarina. Vereador Luiz Augusto. Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar por trazer à tona esse assunto para casa. Vai refletir a cadeia produtiva, né? Vai refletir principalmente também no preço final do consumidor, acaba refletindo em tudo. E é uma afronta, né, ao agronegócio se o nosso governo do Estado de Santa Catarina acabar prejudicando assim o nosso sistema agropecuário. Então, parabéns. A importância da produção agrícola é gigante para o nosso Estado, quase 50% 70% do PIB. Então, eu acredito até como sugestão, seria pertinente nós fazer essa moção de forma coletiva, até diante da importância do assunto e da relevância. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, importante o assunto, vereador Wilson. Nossa senhoria traz à tribuna desta casa, já há alguns dias que nós acompanhamos nos noticiários essa questão e que tem nos causado muita preocupação, realmente. Até porque esse prazo de prorrogação foi até 31 de agosto, mas o prazo final para a tomada de decisão do governo do Estado é 31 de dezembro. Inclusive, é um prazo que vem através de uma orientação nacional, né? Mas que até dezembro o governo do Estado precisa tomar essa decisão, se vai ou não continuar. E que o nosso entendimento deve sim, nesse caso da produção agrícola, especialmente na base aí da produção de suínos, de frango, de leite, enfim, da cadeia produtiva, que ela movimenta a nossa região toda, inclusive a maioria das nossas cidades, as menores principalmente, que não têm indústrias, dependem única e exclusivamente da agricultura, da produção do frango, do suíno, do leite, enfim, de diversas atividades da produção do alimento. E se já está difícil hoje manter essa produção na região oeste, especialmente pela falta de grãos, porque de 4 partes que é consumida de grãos aqui em Santa Catarina, 3 tem que vir de outros estados para poder suprir a necessidade aqui. Imaginem vocês se as agroindústrias, enfim, as empresas vão querer continuar em Santa Catarina produzindo com as plantas frigoríficas, gerando emprego, né, sem ter esse incentivo. Vão se instalar próximos dos centros onde tem a maior produção de grãos, dos insumos, né, que é o Paraná, que é o Mato Grosso, que é os estados mais na região centro-oeste do Brasil. Consequentemente, é menos arrecadação para o Estado, menos arrecadação para o município, é menos emprego, é menos geração de renda e é menos serviço público disponibilizado se não houver arrecadação. Então, eu penso que o governo do Estado precisa rever isso com urgência, retomar o que se tinha anteriormente. Algumas coisas, é claro, precisam talvez ser revistas, se buscar, né, um consenso, mas não se mexer na cadeia produtiva que movimenta e que mantém o Estado de Santa Catarina no seu PIB. Então, acho que essa é uma bandeira importante que todos nós precisamos fazer, inclusive
né, a própria região deveria se manifestar, as demais câmaras de vereadores, as prefeituras, porque isso vai interferir diretamente, inclusive, na arrecadação, né, dos nossos municípios. Então, a gente está de acordo e, com certeza, vou subscrever esta moção. Vereador Piccoli. Bem, vereador Wilson, já tinha me manifestado na tribuna, na sessão anterior, a esse respeito. Acredito ser um equívoco do governo do Estado. Exatamente, em termos de economia, quando se tenta fazer algo diferente do que o nosso vizinho está fazendo, aqui estamos falando do Paraná e do Rio Grande do Sul, e o que o governo do Estado está fazendo, minha gente, é colocando um imposto que era 0 para 17%. Ou seja, isso vai impactar lá na carne que você vai comprar lá no açougue, no supermercado, isso vai impactar nos grãos, isso vai impactar quando você for pedir emprego, porque as agroindústrias não vão ficar aqui pagando mais caro simplesmente porque nós temos uma bela Santa Catarina. Eles provavelmente irão participar de outros estados do Brasil, onde é mais fácil e não tem esse aumento de impostos. Então, com certeza, vamos subscrever. Já havia falado também na Secretaria da Agricultura do Estado e acredito que isso deva ser voltado atrás. Mas é isso, através da pressão das câmaras de vereadores, é que fará com que a sensibilização do governo para a retirada desse projeto. Continua a discussão, vereador Checker. Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar aqui o vereador Wilson. Na última sessão, o vereador Piccoli, fizemos também esse debate e temos acompanhado pelas redes sociais, né, a forma como o governador Moisés tem tratado Santa Catarina. Alguns, no final de semana, diziam que ele está de costas para o estado de Santa Catarina. Nesse debate que dá um impacto muito grande, vereador Adriano. No ano passado, participei de um debate em Chapecó, né, onde, com todos os prefeitos da região, com lideranças, deputados, enfim, nós debatíamos a questão da defesa da ferrovia do Frango, né, que o traçado se definiu que passará por Xanxerê e Ponte Serrada, e tinha o interesse de Concórdia, aquela outra região também, para que fosse por lá. Por quê? Porque o transporte da nossa região, nós estamos num local difícil, para competir com o Paraná e com outros lugares que já têm ferrovias e portos muito mais próximos. Então, e aí o governo vem e tira todo esse incentivo da nossa indústria, que já está difícil manter aqui, né, e tira esse único incentivo que tem em várias áreas que vai afetar a cadeia produtiva, aquilo que eu falava do combustível. Vai afetar também em outros produtos, que não é só o veneno. A água, por exemplo, é 7%. Era taxado, vai para 17%. Então, como outros vários produtos que nós vamos sentir o preço quando nós irmos lá no supermercado e nós vamos sentir o preço desses 17% Piccoli de imposto que vai ser cobrado. Então, o governador Moisés parece que não entendeu ainda o que é, né, o estado de Santa Catarina, e assisti uma entrevista hoje, né, que diziam que o governador, dessa forma, vai quebrar o estado de Santa Catarina. Então, não vê, parece que só quer arrecadar, mas não sabe o impacto que vai ter. Falei na tribuna outro dia, vereador Wilson, que quando foi para cortar o duplo salário, que já tinha o projeto lá, ele vetou, porque ele colocou lá, né, uma turminha da aglomeração deles nos cargos do Estado para receber 2 salários. Então, nisso ele não se preocupou, que o Estado está, como o país, às vezes, sem condição de fazer as políticas. E aí ataca o setor produtivo. Então, fica aqui, né, o nosso apoio à moção, né, e nosso repúdio a essa ação do governo Moisés. Está em votação. Os favoráveis permanecem considerados, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito, primeiro secretário, que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 298/2019 do vereador Wilson Piccoli, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras do município, resolva com extrema urgência o problema de esgoto a céu aberto na rua Albino Cavagnoli, esquina com Otávio Zapani, no bairro Vila Sésamo. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem considerados, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 299/2019 do vereador Adriano De Martini, para que a Prefeitura Municipal de Xanxerê, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços,
realize com urgência a recuperação da ponte sobre o rio Xanxerê, que liga o bairro Vila União ao bairro Nossa Senhora de Lourdes. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo ser tratado, encerra a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 21/8/2019, às 9 horas, na Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos.